Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Dr. Austelino Correia, Excelência, senhoras e senhores membros da mesa da Assembleia Nacional, senhores líderes parlamentares, senhores e senhoras deputadas e deputados nacionais, digníssimos, senhores jornalistas e toda a equipa da comunicação social aqui presentes, corpo técnico da Assembleia Nacional. É com elevada honra que me apresento aqui na Assembleia Nacional para o debate sobre a economia azul. Por economia azul, o Banco Mundial entende o uso sustentável dos recursos dos oceanos para promover crescimento econômico e melhorar os meios de subsistência de trabalho preservando a saúde do ecossistema marinho. A União Europeia define o mesmo conceito como as atividades económicas relacionadas aos oceanos, mares e regiões costeiras, que abrangem um amplo espectro de setores estabelecidos e emergentes interconectados. Da mesma forma, a Unesco define economia azul como tudo aquilo que o oceano fornece, o alimento e condições de vida para mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Ele é também responsável por 30 milhões de empregos diretos. Isso significa que o oceano poderia ser classificado, em termos económicos, como a quinta economia do mundo. Excelências, os 14 compromissos do Governo para com a economia azul, constantes no Programa de Governo 2021-2026, estão em marcha. Não é exagero repetir o slogan que marcou a nossa intervenção como país na Cimeira dos Oceanos em Lisboa. Blue is the new green. Azul é o novo verde. A economia mundial em torno dos oceanos está avaliado em torno de 1,5 trilhões de dólares americanos por ano. Não obstante, 80% do comércio global em volume é transportado por via marítima e 350 milhões de empregos em todo o mundo estão ligados somente ao setor da pesca. Cabo Verde não poderia estar indiferente perante tal dinâmica internacional e nem distraído em relação ao diálogo que hoje se faz relativamente à economia azul. Neste sentido, foram elaborados e aprovados, estão em fase de implementação, os seguintes instrumentos: a Carta de Política para a Economia Azul, o Quadro Estratégico Unificado para a Promoção da Economia Azul em Cabo Verde, o Programa de Promoção da Economia Azul em Cabo Verde, a PROMEA, o Plano Nacional de Investimentos para a Economia Azul em Cabo Verde, o Observatório da Economia Azul e, por fim, o Comitê de Pilotagem Intersetorial para a Economia Azul. O Banco Mundial, a União Europeia e o Sistema das Nações Unidas são unânimes em caracterização da economia azul como o uso sustentável dos recursos do oceano para promover o crescimento económico e melhorar os meios de subsistência de trabalho, preservando a saúde do ecossistema. Cabo Verde, como um grande Estado oceânico, não poderá estar indiferente às novas dinâmicas. É nesse sentido que não posso deixar de referir os ganhos a nível do financiamento da economia azul. Pilotado e liderado pela Bolsa de Valores, é exemplo paradigmático a plataforma BlueX. Cabo Verde tem hoje uma taxonomia azul que permite ter critérios claros, científicos, sobre o que pode ser considerado como investimento na economia azul e assim ser financiado via os Blue Bonds. Este trabalho foi desenvolvido por um trabalho científico através da Universidade Técnica do Atlântico, parte do campus do Mar. De notar que no mundo não existem mais que 4 taxonomias azuis desenvolvidas. Este é um ganho de Cabo Verde. Também não posso deixar de referir, senhoras deputadas, senhores deputados, que até 28 de fevereiro deste ano está a decorrer o período de subscrição das primeiras obrigações azuis, nomeadamente no International Investment Bank, Maritime and Ocean Blue Bonds. Com os recursos obtidos, o banco irá financiar projetos de pequenos empreendedores e melhorar projetos ligados às zonas costeiras e marítimas. Desta forma, pretende-se dotar de recursos a esses empresários, aumentando os seus rendimentos e diminuindo a pobreza. Este é um sinal claro da confiança do setor privado
da Bolsa de Valores, dos empresários, na nova dinâmica e na nova visão que este governo tem imprimido ao setor da economia azul. As atividades económicas relacionadas com os oceanos, mares e regiões costeiras, que abrangem um amplo espectro de setores estabelecidos e emergentes interconectados, em Cabo Verde tem tido impacto claro nos números. 90% desses recursos são oceânicos e apenas 20% desse gigantesco volume de água foi explorado até agora. Há um longo caminho a ser desbravado, com responsabilidade social, ambiental, é claro. De acordo com as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, a economia azul tem potencial para movimentar 3 trilhões ao ano a partir de 2030. E é neste sentido que Cabo Verde não pode nem está indiferente. Uma agenda nacional para a consolidação da transição para a economia azul, determinada, comprometida e de longo prazo, tido como um pacto nacional, um pacto transversal aos governos, representa um contributo efetivo para a mitigação das mudanças climáticas, desenvolvendo energia renovável offshore, descarbonizando o transporte marítimo e tornando os portos azuis. Torna a economia mais circular e renova os padrões de pesca, reciclagem dos navios e utilização de energias renováveis nesse setor. Desenvolver uma infraestrutura verde e azul nas áreas costeiras que ajudará a preservar a biodiversidade e as paisagens, beneficiando o turismo e a economia costeira. Desenvolver Cabo Verde como uma plataforma de desportos náuticos no Atlântico Médio. Neste particular, apraz-me anunciar que no âmbito das regatas que hoje o país recebe, só na Baía de Mindelo aportaram, em 2022, 1.120 iates. Em 2019 já tinha sido 779, em 2020, em plena Covid, 409 e em 2021, 726. Prova de que o país tem potencial neste setor. E já estamos a rever a lei da concessão de marinas em Cabo Verde para termos mais investimentos nesta área e potenciar ainda mais os desportos náuticos em Cabo Verde e em todas as ilhas. Ademais, a adoção da Carta para a Economia Azul e porque o programa do Governo das últimas 2 legislaturas assume a economia azul como de interesse nacional, foram elaborados, aprovados, publicados e estão em fase de implementação os documentos já citados anteriormente. Concomitantemente, há projetos consolidados, a Nortuna, equilíbrio entre a proteção e a conservação dos ecossistemas e a economia. O cenário mundial faz da aquacultura uma resposta ambientalmente sustentável ao aumento de procura de recursos de pesca, desempenhando um papel cada vez mais importante na produção mundial de alimentos de origem aquática. Nestes termos, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Mar, empenhou-se no desenvolvimento da Nortuna e mais projetos serão brevemente anunciados. No empreendedorismo azul, o projeto Empreamar, um programa de empreendedorismo para o setor marítimo, tem permitido que jovens entre 20 e 35 anos desenvolvam projetos ligados ao setor, com resultados e com impacto no financiamento bancário. Também na inovação e na investigação para promover a economia azul, temos o IMAR como um centro e o Centro Oceanográfico de Mindelo como uma referência da nossa sub-região e uma das referências internacionais. Vamos consolidar a nossa parceria com a Geomar, vamos consolidar a nossa parceria de investigação, dando recursos científicos para tomar a decisão na Direção Nacional da Pesca. A inovação é o leme e a bússola do setor da economia marítima. É por isso que durante o debate irei explicitar os números do setor da pesca, os números da investigação, os números dos novos investimentos e com certeza iremos esmiuçar a situação atual dos transportes marítimos, da gestão portuária, a previsão de crescimento. E aí sim os cabo-verdianos passarão a saber que mais do que um setor de mitigação de pobreza, estamos a construir um dos pilares futuros para o desenvolvimento de Cabo Verde. Em 2023, para concluir, senhores deputados, o projeto Calhau Azul está em marcha. O turismo, estamos a desenvolver um forte quadro para o desenvolvimento do turístico, náutica, pesca desportiva, pesca recreativa. Temos financiamento de mais de 145 mil contos para o desenvolvimento da cadeia de valor da pesca. As energias renováveis, energias fotovoltaicas, eólicas, das marés e para a redução dos impactos energéticos também estão em cima da mesa com várias linhas de financiamento ao qual Cabo Verde terá acesso. A rede de portos azuis em Cabo Verde está a avançar e a Enapor apresentará dentro de semanas o seu plano de transição energético.
A Enapor lidera neste momento na nossa sub-região a transição energética, a transição para a energia renovável e a transição tecnológica. É neste sentido que também um conjunto de obras, tal como foi anunciado nos vários debates, serão de facto efetivados, com um financiamento do Governo de Cabo Verde através do Banco Mundial. Uma nova rede de portos de pesca será construída em Cabo Verde e uma nova geração de desembarcadores será construída a partir de um programa absolutamente visionário deste Governo. Consolida-se o Ministério do Mar a partir do Hub de São Vicente, mas este Hub terá que ser e terá que ter pernas em todo o Cabo Verde. É por isso que temos um vasto programa de desenvolvimento da logística para o setor das pescas. Senhores deputados, senhores deputados, ao longo deste debate, creio, terei o prazer e a honra de apresentar os dados. Estamos prontos para o debate. Cabo Verde deve ter orgulho do sucesso retumbante que foi a Ocean Race, porque é apenas a ponta do iceberg daquilo que está para vir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção.